olá minha aluna! Olá pessoal que está no nosso projeto 13 questões, nossos futuros advogados, nossas futuras advogadas. Estamos aqui para a nossa aula de número 9, fechando a segunda rodada do nosso projeto 13 questões, para falar de direitos humanos, do tema mais cobrado na prova de direitos humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, nos meios de proteção. Hoje nós vamos falar de comissão, corte, vamos falar desses elementos, porque é o tema mais cobrado na prova de direitos humanos. Você não pode ir para uma prova de direitos humanos do exame de ordem sem saber Pacto de São José da Costa Rica. Cara, é 50% ou mais da prova Pacto São José da Costa Rica, então você não pode ir para uma prova do exame de ordem sem saber, com certeza, essas questões ligadas ao Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Projeto 13 questões, nós estamos na nossa segunda rodada, fechando a nossa segunda rodada, serão 5 rodadas de 4 aulas cada uma, certo? Uma aula de direito constitucional, outra aula de direito ambiental, outra de internacional e outra de direitos humanos. Então nós estamos fechando a nossa segunda rodada, teremos mais 3 rodadas, ou seja, 20 aulas para a gente conseguir estruturar o projeto 13 questões nesse primeiro, vamos dizer, nessa primeira assentada, nessa primeira vamos dizer, proposta do projeto. O projeto poderá, depois, em outros exames, ter mais aulas ainda, mas no primeiro momento, para os exames 32, 33, 34, 35, essas 20 aulas vão ser essenciais, vão ser super importantes. Então, fechando a nossa segunda rodada, projeto 13 questões, bora lá para a gente ir para as nossas questões de direitos humanos que a gente tem hoje. Não esquece, não segue o meu Instagram, vai lá no meu Instagram, @professor Matheus Silveira, acompanha a gente lá. E, cara, você não assinou ainda o nosso canal? Assina o nosso canal, coloca lá o sininho de notificação para toda aula nova que a gente subir, você ter ela aí com você e bora lá fazer parte do nosso projeto para a gente gabaritar essas 13 questões do exame de ordem. Bom, então, temas mais cobrados em direitos humanos: Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, com certeza, Sistema Internacional de Direitos Humanos, Teoria Geral de Direitos Humanos e Proteção dos Direitos Humanos na Constituição Federal. Vamos lá para o nosso Pacto de São José da Costa Rica a respeito dos meios de proteção. Primeira questão, de olho na tela, diz assim: há cerca de 3 meses foi verificado que os presos da penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violência física. Você foi contratado por familiares dos presos que lhe disseram ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles a consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Considerando as regras de funcionamento dessa comissão, você deve informá-los de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode receber a denúncia. Então, aqui são as situações quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode ou não receber a denúncia. Aqui são esses momentos, são essas construções. Vamos dar uma olhadinha, vamos verificar. Letra A. Caso sejam feitas petições individuais, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no Pacto São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Justiça. Então a gente tem aqui alguns problemas aqui nesse item A. Já vou corrigindo, tá? Primeiro problema: petições individuais. Geralmente a gente leva petições coletivas, ou seja, eu coloco ali várias pessoas ofendidas. Eu não preciso levar o caso do Matheus, o caso do João, o caso do José, se são casos similares, eu não preciso levar separado, eu posso levar junto, porque muitas vezes a gente vai julgar a atitude do país naquelas situações, como por exemplo o tratamento de presos, certo? E não uma situação em específica de X, Y ato, até pode ser, mas muitas vezes a gente está falando de casos que vão ter várias pessoas, né, denunciando juntas. E outra coisa, eu não consigo levar, certo, a situação para ser julgado diretamente na corte. Eu só consigo acessar uma pessoa, através do seu advogado, só consegue acessar a comissão. E aí a comissão é que poderá levar o caso ou não para a corte. Tem que anotar isso. O acesso à corte é só da comissão e de um estado parte que é signatário do Pacto São José da Costa Rica.
O acesso à comissão pode ser feito por pessoas, grupo de pessoas, organizações não governamentais e estados partes do Pacto de São José da Costa Rica. Então vejam, o acesso à comissão é muito maior. A comissão é um órgão extrajudicial que busca a conciliação, mas também a comissão faz para os países que aceitam a jurisdição da corte. A comissão faz o juízo de admissibilidade de denúncias para a corte. Então eu tenho que denunciar primeiro na comissão para depois ir para a corte. Beleza? Então, letra A errada. Letra B. Caso sejam feitas petições individualizadas, relatando a violação sofrida para cada uma das vítimas e relacionando os direitos previstos na Convenção Americana, assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá adotar as medidas que julgar necessárias para a cessão da violência. Muito cuidado. Olha só. De novo, exigência de petições individualizadas. Não existe essa exigência. Outra coisa. A Comissão Interamericana, certo? A Comissão Interamericana, a CIDH, Comissão Interamericana, não adota medidas que julga necessárias, certo? Ela solicita essas medidas. É porque ela não tem o poder de mandar, de determinar. Então ela não tem como adotar as medidas, certo? Ela vai solicitar que o país denunciado realize algo que ela está pedindo para proteger, para respeitar os direitos humanos das pessoas, mas é uma solicitação, ela não tem o poder de determinar, porque só quem determina é a corte, então muito cuidado com isso, beleza? Então a letra B está errada. E tudo que eu estou falando é dica. A comissão não decide, ela só solicita. Então você anota isso, porque esse é um ponto que vai voltar a ser perguntado para a gente em outras questões. Letra C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim a Comissão Interamericana poderá instaurar, de ofício, um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. Gente, isso é uma situação que está lá prevista no artigo 25 do regulamento. Foi uma questão bastante difícil essa, porque perguntou coisas do regulamento da Comissão Interamericana, certo? A gente estudar o pacto, ok, mas estudar o regulamento. Mas aqui tinha um elemento que conseguia a gente responder mesmo não dominando o regulamento, que é o seguinte: ela abre um procedimento de ofício, então você pode dizer que em casos de gravidade e urgência, a Comissão Interamericana poderá abrir um procedimento de ofício e não ser demandada através de uma denúncia. Isso você coloca aí, certo? E uma outra situação que você coloca é o seguinte, ó, solicita. A palavra é solicita. Ó, solicita, ela não determina. Solicita ao Estado brasileiro que adote medidas. Então isso é uma atitude da comissão. A comissão não determina, mas sim solicita. Vamos ver se a letra D está errada também, e aí a gente consegue marcar a letra C. A letra C não tem nada de errado, certo? Trouxe questões bem tranquilas que cabem na comissão. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a Comissão Interamericana deve encaminhar diretamente à Corte Interamericana de Justiça, que poderá ordenar a medida provisória que julgar necessário a cessão de violência. Gente, primeiro aqui também tinha uma impropriedade, né? É Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é Corte Interamericana de Justiça, certo? Esse é um outro elemento ali que estava errado tanto na A quanto na B, tá bom? Tanto na D quanto na A. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e não de Justiça, tá bom? E um outro elemento é que, caso ela entenda essa situação de gravidade e urgência, ela pode solicitar ao Estado que tome atitudes. Se o Estado não tomar essas atitudes, aí sim ela pode solicitar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o mais adequado, o mais correto, está sem dúvida nenhuma na letra C e não na letra D, porque tem essas impropriedades aqui na letra D. Então, letra C de Canadá é o nosso gabarito, é a nossa resposta. Letra C de Canadá. E aqui eu coloquei o comentário, ó. Letra A, errado, porque a corte não recebe petições individualizadas, e os casos do sistema americano não são levados diretamente para a corte. E B, errado, porque não tem atribuição de adotar medidas. Ela pode solicitar, né?
Letra D errado, segundo o regulamento da Corte Interamericana, primeiro ela faz a solicitação. Então, primeiro ela faz a solicitação, a comissão, não a Corte, a comissão faz a solicitação, e não resolvendo isso, aí sim ela vai pedir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos agir. Então, por isso que a letra D ela vai suprimir uma instância, né? Porque primeiro a comissão solicita ela. Não resolvendo o Estado a partir daquela solicitação da comissão, aí ela pode pedir para a Corte agir. Então foi aplicado aqui, vamos dizer, a fundamentação dessa questão é uma fundamentação um pouco mais difícil. Mas aqui eu trouxe várias dicas. Vale a análise desta questão muito mais pelas dicas que eu apresentei para vocês do que pela fundamentação de resposta. Isso que eu quero que vocês deixem isso muito tranquilo. Porque creio que não vai ser cobrado novamente regulamento da Comissão Interamericana, que é um tema muito difícil de cobrar. Você cobra o Pacto de São José da Costa Rica, mas agora o regulamento, que é uma especificidade, aí gera uma dificuldade para o pessoal. Letra C de Canadá, artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? Vamos lá para a nossa segunda questão. Seu cliente possui um filho com algum nível de deficiência mental e após muito tentar, não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade, uma vez que as escolas diziam não preparadas para lidar com essa situação. Você já ingressou com a ação judicial competente há mais de 2 anos, mas há uma demora injustificada no julgamento e o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade de apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista o que dispõe na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seus respectivos protocolos. Assinale a afirmativa correta. Certo? Beleza? Então aqui a gente tem uma situação prática e a pergunta é como é que a gente vai agir num problema desse que há uma ofensa a direito humano e essa ofensa não está sendo respondida no sistema nacional, o sistema nacional não está dando, vamos dizer assim, proteção, e aí a gente precisa buscar o sistema interamericano, o sistema americano, mas como funciona isso? Olha lá. Letra A. Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no Protocolo de São Salvador, que uma vez violado pode ensejar a aplicação dos sistemas de petições individuais. Bom, gente, 2 coisas aqui, 2 informações importantes. Em regra, para acessar a comissão, eu preciso exaurir primeiro a discussão na jurisdição nacional. O sistema nacional precisa estar exaurido, ou seja, transitado em julgado as discussões. Contudo, quando há uma demora injustificada, existe uma permissão para realmente buscar a comissão, buscar o sistema americano, porque não está funcionando o sistema nacional. Há uma demora injustificada e que vai prejudicar os direitos humanos da pessoa, então aquela pessoa busca o sistema americano exatamente informando. Eu até esperei o trânsito, mas não está andando o meu processo, não está andando e eu estou sendo prejudicado, então estou buscando aqui o sistema americano para ver se você resolve para mim. Por exemplo, o caso Maria da Penha foi assim. Passaram 15, 20 anos ali, o marido dela o ex-marido dela não tinha sido julgado por 2 tentativas de homicídio, houve uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a partir daí, incrivelmente, o processo começou a andar no Brasil. Então, quando há demora, é um elemento que é possível acessar a comissão, certo? Mas a regra é que já esteja transitado e julgada a situação no Brasil. Só não se aplica essa regra, por exemplo, numa das exceções que é a demora injustificada. Outro elemento importante é que fala ali, resolva a questão de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e seus protocolos. E aí a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, é um tratado que traz só direitos humanos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos. E aí os direitos sociais vão vir para o sistema americano de direitos humanos em 88, com a entrada em vigor do Protocolo de São Salvador, do protocolo que traz os direitos econômicos, sociais e culturais para dentro da proteção americana. Então o Protocolo de São Salvador, de 1988, traz a proteção ao direito de educação, certo? Então a letra A está toda certinha, está todo o elemento correto aqui, beleza? Então, ótimo, aqui vou deixar a letra A aqui já colocadinha como certinha. Vamos olhar as outras. Letra B. Não obstante a demora injustificada na decisão final do Poder Judiciário brasileiro ser uma condição que admita excepcionar
os requisitos de admissibilidade para que seja apresentada a petição, tá certo isso? Tá certo. O direito à educação não está expressamente previsto nem na Convenção, nem no Protocolo de São Salvador. Está errado. O direito à educação, ele está expressamente previsto, certo? No Protocolo de São Salvador. Ele está no Protocolo de São Salvador. Beleza? Então está errado porque está dizendo que ele não está previsto. O direito à educação não está previsto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, porque ela não traz direitos sociais. Mas agora, no Protocolo de São Salvador, está previsto sim, porque o protocolo traz os direitos sociais para o sistema americano. Então está errada a letra B. A letra B está errada por este motivo. O direito à educação está no Protocolo de São Salvador, que traz os direitos sociais para o sistema americano de direitos humanos. Letra C. Apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode encaminhar um caso para a comissão. Portanto, deve ser provocada a jurisdição da Corte. Se esta entender adequado, pode enviar o caso para a comissão. Adote as medidas e providências necessárias para garantir o direito e reparar a vítima, se for o caso. Gente, é o contrário, né? É o contrário. Apenas a comissão pode levar algo para a corte, ou então um Estado parte do Pacto de São José da Costa Rica, que aceita a jurisdição da corte, pode levar uma situação para a corte. Então, acessar a corte, só comissão ou Estado parte. Acessar a comissão pode ser pessoa, grupo de pessoas, organizações não governamentais e estados partes. Então a letra C ficou ao contrário, certo? Trocou a forma de acesso. O acesso da comissão é mais amplo e o acesso da corte é mais restrito. A comissão muitas vezes faz o juízo de admissibilidade para a corte. Tá? Então a letra C está errada porque houve a troca ali. Se a gente trocasse onde está escrito corte por comissão, aí poderia tá certo. Letra D. Em nenhuma situação você pode entrar com uma petição individual de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até que sejam esgotados todos os recursos da jurisdição interna. Essa é a regra, mas que admite exceção, por exemplo, no caso de demora. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês a fundamentação. O artigo 44 diz que... Artigo 44 aqui diz que... Deixa eu pegar aqui, ó. Artigo 44. Fala que qualquer pessoa, grupo de pessoas, ONG, pode acessar a comissão. O 45 fala do Estado parte acessando a comissão. O 46 diz assim, ó, para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 45 seja admitida pela comissão, será necessário que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos, que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses a partir da data da notificação, da data do trânsito em julgado. C. Que a matéria de petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo ou solução internacional, por exemplo, levou uma denúncia para a ONU também. E D. Que no caso do artigo 44 a petição contenha o nome, ou seja, se for pessoa, grupo de pessoas ou ONG, precisa ter a qualificação da parte que está peticionando. É isso que é o pedido ali na letra D. E aí o 2 diz assim, ó, as disposições das alíneas A e B que pedem o trânsito em julgado e pedem aquela questão de 6 meses, até 6 meses do trânsito em julgado para você levar uma denúncia para o sistema americano, elas não se aplicam. Quando? Aí então são as exceções que não exigem o trânsito em julgado para a gente levar uma denúncia para o sistema americano, para a comissão. Quando que eu não preciso do trânsito em julgado nacional e posso levar uma denúncia para o sistema americano? Quando não existir na legislação interna do Estado, de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito que eu estou buscando, ou do direito que eu estou alegando que está violado. B. Não se houver permitido ou presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos, ou seja, eu não permiti, certo, ao prejudicado que ele tivesse acesso a todos os recursos que a jurisdição interna permite. Ou então a letra C, que é a demora injustificada na decisão dos mencionados recursos, ou seja, dos meus reclamos. Está demorando muito para conseguir me decidir aqui um tema. Então, essa é a exceção. Artigo 46, parágrafo 2º, a linha C, é a exceção da demora injustificada que possibilita exatamente a levar esse caso para a comissão. Artigo 46, de novo, vou colocar a fundamentação. Artigo 46, parágrafo 2º, a linha C,
é a fundamentação lá no Pacto de São José da Costa Rica que permite eu levar essa denúncia para a comissão mesmo sem o trânsito em julgado no Brasil, certo? Então aqui a gente tem a letra D errada, letra D de Dinamarca, deixa eu pegar aqui, ó, letra D de Dinamarca está errada, deixa eu só aqui colocar, peraí pessoal, aqui, letra D está errada, está falando que em nenhuma situação você pode entrar com petição individual, você pode entrar com petição individual, certo? Nessas situações onde tem a exceção lá do 46, parágrafo 2º, mesmo sem ter o trânsito em julgado nacional, certo? Portanto, a gente tem aqui letra A de Argentina no nosso gabarito, certo? Nosso gabarito aqui a respeito do acesso à comissão e à corte. Gente, essas questões se repetem, elas cobram muita coisa similar. A e B a gente já estudou temas bem repetidinhos, repetidos mesmo, mas não interessa, a gente tem que fazer essa repetição para a gente compreender essas regras. Quem é que acessa a comissão, quem acessa a corte, como é que é a decisão da corte, como é que é a solicitação da comissão, como é que funciona isso, beleza? Bora lá então. E o direito à educação, estava falando que não existe, não estava no Protocolo de São Salvador, ele está no Protocolo de São Salvador. Lá no artigo 13 do Protocolo de São Salvador, que é o decreto 3321 de 99 aqui no Brasil, lá no artigo 13, parágrafo 1º, por exemplo, está que toda pessoa tem direito à educação. Então, o direito à educação está no Protocolo de São Salvador, mata toda e qualquer dúvida que se tinha, letra A de Argentina, o nosso gabarito. Beleza? Tudo isso que você está vendo aqui no material, você vai ter acesso, ok? Você vai ter acesso na descrição do vídeo, eu deixo o material para vocês. Na descrição do vídeo eu sempre deixo o material para vocês. Beleza? Ok? Bora lá. Vamos seguir aqui, questão 3. Você está advogando em um caso que tramita na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é parte passiva do processo, ou seja, foi denunciado. E finalmente foi condenado. A condenação envolve, além da reparação pecuniária pela violação dos direitos humanos, medidas simbólicas de restauração da dignidade da vítima e até mesmo a mudança de parte da legislação interna. Embora a União tenha providenciado o pagamento do valor referente à reparação pecuniária da vítima, ou seja, pagou a questão indenizatória, há muito tempo permanece, tá? Há muito tempo permanece, deixa eu mostrar aqui, há muito tempo permanece, peraí que eu perdi, que deu uma notificação aqui, né? Apareceu aqui pra galera. Há muito tempo permanece, tirei aqui, que estava perdido aqui. Beleza, vou voltar a fazer a leitura aqui, porque me apareceu uma notificação no vídeo aqui, e talvez tenha trazido problema para vocês também. Para a gente não fazer um outro vídeo, vou fazer de novo a leitura. Você está advogando em um caso que tramita na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é parte passiva do processo e finalmente foi condenado. A condenação envolve, além da reparação pecuniária pela violação dos direitos humanos, medidas simbólicas de restauração da dignidade da vítima e até mesmo a mudança de parte de legislação interna. Embora a União tenha providenciado o pagamento do valor referente à reparação pecuniária da vítima, há muito tempo permanece inadimplente quanto ao cumprimento das demais obrigações impostas na sentença condenatória proferida pela Corte. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Bom, cobrar as questões pecuniárias é fácil. Eu executo na Justiça Federal. Pego aquela decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e trago aqui e executo a União na Justiça Federal. Tá? É assim que se faz. Porque eu executo o país condenado da forma como se executa a fazenda pública no país que foi condenado. Então, pego, faço a execução de título contra a fazenda pública. Tá? Agora, medidas políticas, determinação de fazer leis, determinação de punir as pessoas, tudo isso são atos políticos, são ações que o país precisa fazer. E aí é mais difícil você, primeiro, o país implementar isso que está determinado na decisão e como cobrar isso do país. Então, a pergunta que está sendo feita é exatamente isso. Como é que se executa, como é que se cobra essas outras situações, certo? Essas outras situações, como é que eu cobro? Se o país não cumprir, como é que eu cobro? Beleza? Vamos lá. Letra A. É necessário ingressar com uma medida específica junto ao STF para a homologação da sentença da Corte ou a obtenção do exequatur. Isto é, a decisão de cumprir aqui no Brasil uma sentença que tenha sido proferida por um tribunal estrangeiro.
Vamos lá. Letra A está errada. Por quê? Não preciso homologar a decisão no STF. Não tem nada de homologação de sentença da Corte Interamericana no STF. Por quê? Porque a Corte Interamericana não é tribunal estrangeiro, ela é um tribunal internacional. Ela já tem jurisdição no Brasil. Tribunal estrangeiro é aquele tribunal que não é nacional e que não tem a jurisdição no Brasil. Por exemplo, um tribunal da Itália, um tribunal alemão. Aí eu vou precisar homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. E que se faz hoje no STJ e não no STF. Então, errado aquele item da letra B. Da letra A. Letra B. Não há nada que possa ser feito. Não há nada que possa ser feito. Já que não há previsão nem na legislação do Brasil, nem na própria Convenção Americana dos Direitos Humanos sobre algum tipo de medida quando do não cumprimento da sentença da Corte pelo país que se submeteu à sua jurisdição. Existe sim, tá? Tá errado aqui se não há nada que possa ser feito. Eu posso colocar no relatório da Corte, o relatório da Corte que vai para todos os países, que vai para a Assembleia Geral, que vai para o Secretário-Geral da OEA, que o país tal foi condenado com a sentença que todo mundo está tomando conhecimento e ninguém está fazendo nada, certo? Beleza? Além disso, eu posso cobrar, tem uma previsão de cobrar que é o artigo 65, se eu não estou enganado, do Pacto São José da Costa Rica, que é a resposta, inclusive, aqui da nossa questão. Então está errada a letra B, porque existe sim uma forma de cobrança. Não é uma forma tão efetiva quanto nos processos nacionais, mas existe uma forma de cobrança. Letra C. A execução da sentença pode ser feita diretamente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pois essa é uma das atribuições e incumbências previstas no Pacto São José da Costa Rica para a comissão. Não, a comissão não tem essa incumbência de executar decisões da Corte, tá? E as decisões da Corte são executadas internamente em cada país. Ela não tem esse condão de determinar de forma executiva, de forma, vamos dizer, determinar utilizando força policial ou qualquer outra coisa assim. Então o país precisa se conscientizar e vai ser feita uma pressão internacional no país, certo? Mas essa vai ser a cobrança, então não é uma cobrança, vamos dizer, tão impositiva. Então a letra C está errada por esses motivos. E a letra D diz assim, ó, pode-se solicitar à Corte que no seu relatório anual para a Assembleia Geral da OEA indique o caso em que o Brasil foi condenado, como aquele em que o Estado não deu cumprimento total à sentença da Corte. É uma pressão, pessoal. O país abriu mão da sua soberania, dizendo que ele aceita a jurisdição da Corte. Se ele aceita a jurisdição da Corte, por que ele não está cumprindo a decisão que ela tomou? Então a gente faz uma pressão. Naquele relatório que vai para a Assembleia Geral da OEA, se diz, ó, o Brasil foi condenado no caso tal, ele não está cumprindo a decisão da Corte e ele se comprometeu frente a todos vocês aqui, países da América, a cumprir. Então ele não está cumprindo com a sua palavra, não está cumprindo com o que ele assinou. Então cria uma pressão, os outros países vão pressionar o Brasil, porque o Brasil fica sendo conhecido aí como um claro desrespeitador de direitos humanos. E desrespeitando, inclusive, a sua própria vontade, porque ele disse que cumpriria com as decisões da Corte e não está cumprindo. Então essa é a pressão internacional, é a forma de cobrar. Não tem uma forma assim, executa, penhora, não tem essa forma tão radical, tão de processo nacional, não tem essa forma de cobrança como nos processos nacionais, mas é uma forma internacional de cobrança. Vejam, eu coloquei aqui, ó, a resposta traz o artigo 65, 66, 67, 68, 69. Aí eu coloquei, a Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira especial e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento à sua sentença. Então ela vai mandar esse relatório para a Assembleia Geral da OEA, dizendo, aí, países da OEA, tem países aí que estão do lado de vocês que não estão cumprindo com as decisões que eu determinei. E todos eles aceitaram a minha jurisdição. Como é que faz? Certo? Então esse é o elemento aí de forma importante para se estabelecer. Ó, o artigo 68. O Estado parte da Convenção compromete-se a cumprir a decisão da Corte, em todo o caso em que forem partes. Parte da sentença que determinar a indenização pode ser executada no país aonde está sendo condenado, né, da forma como se executa a fazenda pública, certo? E a sentença da Corte deve ser notificada às partes, no caso, e transmitida também a todos os Estados partes da Convenção, para que saibam que aquele Estado, que aquele país foi condenado. E não só isso, que ele precisa cumprir tudo que está escrito ali, porque ele se comprometeu com isso. Então é aquela ideia de pressão, de criar uma vergonha, que é o que ocorre muito nos tribunais internacionais.
A questão pecuniária é fácil, dá para fazer a execução. Agora o problema é a questão das políticas públicas, mudança de atitude, mudanças de comportamento. Beleza? Ok? Letra D de Dinamarca, questão 3 é o nosso gabarito. E aí vamos agora para questão 4, a nossa última, que diz assim, ó, Maria deu entrada em uma maternidade pública já em trabalho de parto, contudo a falta de pronto atendimento levou a óbito, tanto Maria quanto o bebê. Você foi contratado pela família de Maria para advogar neste caso de grave violação de direitos humanos. Após algumas rápidas pesquisas na internet, o pai e a mãe de Maria pedem que o caso seja imediatamente encaminhado para julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você, como advogado da família, deve esclarecer que, bom, aqui a situação é, os pais estão pedindo diante dessa grave violação que o caso vai direto para a corte. A gente vai ter que dizer que não dá para levar direto para a corte, porque só leva para a corte a comissão. Um caso, né, de uma denúncia, por exemplo, de uma pessoa. Então não pode. Então é isso que a gente vai dizer. Vamos ver quais são as respostas que estão previstas aqui. Letra A, é uma ótima ideia e vai peticionar. Você, como advogado da família, deve esclarecer para a família o quê? É uma ótima ideia levar a discussão direta, encaminhar o julgamento direto para a Corte Interamericana? Não, não é, porque não dá para fazer. Então não é uma ótima ideia, certo? É uma ótima ideia e vai peticionar para que o caso seja submetido à decisão da corte, bem como tomar as providências para que o caso seja julgado o mais cedo possível. Não é assim que funciona, certo? Apesar de ser uma boa ideia, letra B, é necessário aguardar que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna para que a família possa submeter o caso. Se tivesse escrito comissão, estava certo. Corte não, certo? Ninguém acessa a corte além da comissão e do estado parte. Ok? Pessoas ou grupo de pessoas ou ONGs acessam a comissão. C. Não é possível a família encaminhar o caso à corte, pois somente os Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm o direito de submeter o caso à decisão da corte. Certíssimo, corretíssimo, certo? É o gabarito, com certeza, escrito lá no artigo 61. Artigo 61 do Pacto São José da Costa Rica diz que somente os Estados partes do Pacto São José da Costa Rica e a comissão é que tem o direito de submeter um caso à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A questão do acesso à corte, que é bem restrito. Beleza? Letra D. Não é possível que o caso seja encaminhado para a decisão da corte, porque embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o país não reconheceu a jurisdição da corte. Errado, tá? O Brasil está errado isso. O Brasil reconheceu em 1998 a jurisdição da corte. Então o Brasil reconheceu a jurisdição da corte em 1998. Então, desde lá, a corte pode julgar casos do Brasil, sim. Tá bom? Então tá errado essa previsão aqui, essa colocação estabelecida aqui. E outra coisa interessante, né? O nome é Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Lá no decreto 678/92 a gente consegue verificar certinho que o nome é Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, mas a OAB seguidamente chama de Convenção Americana dos Direitos Humanos, certo? Ela chama de nome errado, mas não tem problema, isso não vai fazer anular a questão, certo? Mas olha que interessante esse ponto. Beleza, pessoal? Com isso, gente, feito a gabarito C, o nosso gabarito, a gente conseguiu verificar, a gente conseguiu analisar os principais temas que envolvem o acesso à comissão e à corte. Gente, isso já veio, olha, umas 9 questões aí, ou 10 questões. Só essa discussão, acesso da comissão, acesso de corte, é muito cobrado isso. Não deixa de estudar, bora lá participar, segue forte no nosso projeto, ok? Segue muito forte no nosso projeto, por quê? Porque juntos a gente vai gabaritar as questões de direitos humanos, direito ambiental, direito internacional e constitucional, com certeza. Projeto 13 questões, o P13 da OAB na cabeça. Bora lá! Bora participar, chama a galera, espalha nos grupos, vem para o nosso YouTube, que tem muita coisa boa aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!